Boa noite, minha Paraíba, boa noite a todos, boa noite a você, telespectador, você que está em casa, muito obrigado pela audiência. Eu sou o Salles Dantas e no Norte Debate de hoje nós vamos conversar, fazer um bate-papo bem interessante com o secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, o Elison Silveira. Eu e o meu parceiro, o mestre João Costa, que vai dar uma boa noite para vocês também. João Costa, hoje o papo promete, não é isso, amigo? Boa noite, Salles, boa noite aos telespectadores. Promete, porque nós vamos falar de meio ambiente. Verdade. Um assunto está em moda, né, João? Em alta, né? E embaixo também. E embaixo também, perfeito. Pois é, eu já começo, João, se você me permitir, com a primeira pergunta. Boa noite, secretário, boa noite, que eu vou fazer a primeira pergunta para que o secretário já comece a processar. Então, seu... Boa noite, Salles. Boa noite, João Costa. Grande satisfação fazer parte aqui do programa. Vocês que são referências da imprensa. Lembro de quando ouvia vocês no rádio, então é uma grande satisfação estar com essas duas grandes âncoras aqui do jornalismo paraibano. Estou à disposição e fiquem à vontade para a gente falar sobre meio ambiente, falar sobre as ações que são realizadas pela Prefeitura de João Pessoa e, de forma geral, é o que a gente sempre diz, né? Pensar global e agir local, acho que é a grande receita para que a gente possa ter um mundo cada vez melhor. Verdade. Eu gostei da frase, pensar global e agir local. Eu acho que a gente dá essa abertura para aquilo que tem de bom no mundo e adapta aquilo que é necessidade para a gente aqui na Paraíba, em especial a capital João Pessoa, que hoje tem um número de habitantes extremamente maior, né? É uma cidade que tem crescido e crescido acentuadamente. Eu vou começar dentro desse crescimento. A Prefeitura de João Pessoa tem feito ação junto ao meio ambiente para conter ou para, de certa forma, trabalhar com esse novo momento da cidade de João Pessoa, que é o crescimento populacional, essa invasão de turistas e de pessoas de outras cidades, outros estados de outros países, vindo morar em João Pessoa, justamente pela qualidade de vida? Salles, o prefeito ele usa uma frase que diz que para a cidade ser boa para quem nos visita, ela tem que ser ótima para quem mora. Então, acho que essa é uma grande diretriz que nós utilizamos, né? Então, João Pessoa tem se aproximado de 850 mil. E isso traz um reflexo. Aquela cidade, dentro das cidades, né, do Nordeste, nós temos atrativos naturais como águas mornas, praias protegidas, um verde exuberante, parques excelentes, uma cidade histórica, a segunda cidade mais antiga, né? Terceira cidade mais antiga do Brasil, que você tem uma memória, ao mesmo tempo você tem uma vertente de crescimento. E eu acho que nós somos muito receptivos, é isso que também tem atraído as pessoas a vir morar em João Pessoa. Para isso, a população ela também vai necessitar de consumo, ela vai necessitar de moradia, vai necessitar de transporte, de saúde. Então, o poder público, de uma forma geral, ele precisa se adequar a isso. Do ponto de vista da Prefeitura, primeiramente, é preciso se trabalhar planejamento urbano e territorial. Isso se dá através, por exemplo, da aprovação do plano diretor que se deu no ano de 2024. Muito embora esse plano diretor tivesse atrasado mais de 5 anos, desde a gestão passada do antigo prefeito, que ela não foi levada à Câmara Municipal, não foi levada para a população, não foi discutida, mas o prefeito teve, no primeiro ano que ele, de sua gestão, 2021, realizou a contratação da empresa para fazer a consultoria e entregar a proposta do plano diretor que batesse com a cidade. Quando você atualiza o plano diretor, você vai discutir os grandes problemas da cidade. Para onde você vai crescer, o que é que vai preservar, quais são as zonas de proteção e quais são as zonas de expansão. Então, essa é uma grande diretriz. Trabalhar o lazer, trabalhar a preservação ambiental. E com isso, nós vemos trabalhando com a criação de parques municipais. Posso aqui rapidamente citar o Parque das Três Ruas nos Bancários. Uma área que era apenas 3 ruas, como o próprio nome diz, que virou um parque linear, momento de uma área de realização de atividades físicas, de encontro de gerações, de prática de atividades saudáveis. O Parque do Roger, que era um lixão. Quando Cícero foi prefeito, né, pela segunda vez, fechou o lixão, abriu o aterro sanitário, deixou o projeto pronto
para ser implantado o parque ambiental e os seus sucessores não deram continuidade. E aí voltou a eleição, o trouxe de volta para a gestão, e aí ele está entregando, e esse ano, no final de 2025, iremos entregar o Parque Ambiental do Rojo. Parque da cidade, era um aeroclube. E aí, com isso, você vai ter desativado um equipamento que servia a poucos e que você vai entregar a milhares de pessoas. Acho que você acompanhou bem na época do lixão transformado em uma área ambiental. 5 de agosto. A inauguração, o fechamento foi de 5 de agosto. 5 de agosto. Aniversário da cidade e o aniversário do alcaide também. Secretário, por exemplo, tem igrejas pentecostais acústicas. Por que a maioria dos bares de João Pessoa não é acústico? Bancários, nas praias. Qual é a dificuldade que vocês têm para fiscalização? João, sua pergunta ela é muito pertinente. A poluição sonora ele é o maior índice de reclamações e de acionamentos no 190. Então, ele passa de homicídios, depois de poluição sonora, é violência doméstica. Então, ele é um problema vivenciado pela a população e as cidades de uma forma geral. Os grandes centros urbanos, eles vivem muito esse conflito. O que é que pode se fazer? E o que é que nós, na Secretaria de Meio Ambiente, fazemos? Os estabelecimentos que fazem uso de entretenimento de música, ao vivo ou mecânica, eles têm que passar por um licenciamento, têm que apresentar um projeto acústico. E, infelizmente, é preciso ser colocado, nós temos nossas limitações. Limitação de fiscais, limitação de tecnologia, limitação de formas de fiscalizar. A festa noturna ela começa meia-noite. E aí, tanto a polícia, quanto a SUDEMA, quanto a SEMAN, ela tem uma dificuldade de se manter ativa 24 horas por dia. Nós temos outros problemas e outras ocorrências, casos de vida, por exemplo, né, de risco à vida, que são, nesse caso, priorizados. E aí, muitas vezes, deixa de se atender às ações da população. Como você colocou, poderia ter um isolamento acústico, como algumas igrejas têm, alguns estabelecimentos. Essa é a regra do jogo, deve ser feita assim. Infelizmente, alguns estabelecimentos não fazem, nós autuamos, interditamos, suspendemos, nem sempre conseguimos atender satisfatoriamente a população de uma forma geral, mas essa é a busca para que a gente chegue a uma situação de tranquilidade e repouso que as pessoas precisam. Mas, assim, só para não perder o raciocínio, por exemplo, o Código Ambiental antes rezava lá que o permitido era 45 decibéis. Aí agora, não, mudou para 50. Antes era 45. Era 45. Aí subiu para 50. No atual. Na verdade, o Código de Meio Ambiente ele não dispõe especificamente sobre o ruído. É um decreto municipal que ele regulamenta o código. O código ele foi aprovado agora, no final de 2024. Ele dispõe lá sobre a poluição sonora e você tem um decreto municipal, e esse decreto que regulamenta, esse decreto é de 2018, que ele dispõe sobre a área, dependendo da área, residencial, comercial, industrial, mista, e o horário, vespertino, matutino e noturno, né? Ele precisa passar por uma adequação, nós já estamos trabalhando nisso. Por exemplo, o vespertino, que vai até 55 decibéis, ele vai até 10 horas da noite. E pela gramática, pela literatura, o vespertino seria à tarde e o noturno seria a partir das 18 horas, né? Onde você deveria atender esse repouso mais restrito, né, de 45 decibéis. Hoje nós trabalhamos com essa norma de 55 decibéis, que já é uma norma, já é um valor que atende às normas técnicas, a ABNT, é satisfatória. Mas ainda assim ele não é cumprido, né? E o próprio ruído de talheres, de carro, de conversa, já chega nesse ruído de 55. Então, o estabelecimento que faz uso, existe um princípio no direito ambiental do poluidor-pagador, ele tem que adotar as medidas necessárias para evitar que o ruído ultrapasse e incomode a vizinhança.
Então, é isso que passa a ser atendido dentro do projeto acústico. O estabelecimento que faz uso de entretenimento e de possivelmente praticar poluição sonora, ele deve adotar as medidas. O que é que eu posso dizer a você, João? O que é que nós estamos já em andamento? Foi publicado agora um edital da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A gente vai tentar trazer a tecnologia para combater isso. Nós vamos monitorar os estabelecimentos comerciais que fazem uso de som. Vai ficar como se fosse uma tornozeleira eletrônica. Vai ter um decibelímetro fixado na frente do estabelecimento. Se esse estabelecimento for configurado, mesmo eu falei aqui da limitação da fiscalização, porque nós temos que ir lá fazer a medição, mas se nós temos nossa limitação de fiscais de gente, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Esse estabelecimento ele ficará monitorado 24 horas. Configurado que ele excedeu esse limite, ele vai ser interditado, suspensa suas atividades. Reiterada essa prática, a licença será cancelada e esse estabelecimento, infelizmente, terá que ser fechado. Ô, secretário, já que o senhor falou dessa tornozeleira eletrônica, João, isso nos remete a uma lembrança, né, da contravenção penal, né? E aí a pergunta é muito pertinente para as comunidades mais carentes, aquelas que são, em tese, desassistidas pelo Estado, no sentido de que o crime termina por comandar essas áreas, né? Como enfrentar o crime organizado no controle da poluição sonora nessas comunidades? O que a Prefeitura tem feito para bater de frente com isso? Porque nós sabemos que tem situações que até a própria Polícia Militar tem dificuldade de entrar. Como proteger o cidadão que é humilde, que trabalha, que mora na comunidade e que tem que submeter a essas atuações criminosas de contraventores das comunidades? O meio ambiente tem como chegar a esse povo e proteger essa população? Nós temos um forte aliado, João, que é um parceiro, que é o Batalhão de Polícia Ambiental, que é uma equipe especializada, devidamente armada, taticamente treinada, né, para fazer isso. Eu sempre digo que é como se fosse a Polícia Civil, nós somos a Polícia Civil que faz a investigação, nós temos o poder da caneta, nós temos o poder de autuar, e a polícia que vai para campo, a Polícia Militar, que está lá, que é a repressora, ela está lá e ela faz esse papel, faz o monitoramento, faz o mapeamento para saber se o dia que dá para ir, e a gente nos acompanha, né, dentro dessas comunidades. Atendido a necessidade daquele que não pode nem reclamar, porque muitas vezes é expulso da comunidade e tem, de certa forma, feito cumprir a legislação ambiental nessas comunidades? Dentro da medida, né, do possível, das nossas limitações, nós temos atendido. Muito embora, Salles, a maior incidência não são nas comunidades periféricas. Nós temos um mapa de calor, temos uma parceria com a Universidade Federal, em que nós fizemos um mapeamento dos ruídos sonoros na nossa cidade. Então sabemos que no bairro de Manaíra, na Avenida São Gonçalo, Avenida Pombal, Avenida Sapé, no Geisel, na Avenida Juscelino Kubitschek, nos bancários, nas Três Ruas, próximo à Praça da Paz. Então, você pode até perguntar, mas se sabe onde é, né? Por que não previne, faz uma ação ativa? E é isso que, ao longo, né, do tempo, nos últimos 4 anos, nós trabalhamos para fazer esse trabalho de planejamento, aperfeiçoamento do sistema, implantamos um sistema eletrônico de licenciamento, nós estamos trabalhando dessa tecnologia que eu falei para João Costa aqui, para que a gente possa realmente chegar ao grau de eficiência e trazer a tranquilidade, né, que as pessoas precisam, lembrando também que o setor artístico, o setor dos bares e restaurantes é um setor que emprega, que gera emprego, que paga tributos, mas assim como ele tem o cuidado com o bombeiro para poder conseguir a licença do bombeiro para poder abrir seu estabelecimento, com a vigilância sanitária para poder ter a cozinha, né, bem cuidada, aquele comerciante que sabe que a música ao vivo ou o som mecânico ele é importante para o seu estabelecimento, ele vai ter que se adequar. Porque se ele não fizer isso, ele não vai estar atendendo também a população. Não adianta você chegar no bairro residencial, abrir um bar e você trazer um transtorno para toda a comunidade em seu favor. Porque aí você tem que ter a solidariedade, né, com aqueles que estão ao lado do seu estabelecimento.
poderia ajudar? Ou os senhores poderiam lançar mão, treinar a guarda para isso ou não? Uma guarda ambiental, né? Também, como tem a Polícia Militar? Também tem, né? Inclusive, quero mandar um abraço aqui para Dudu Soares, nosso secretário de Segurança. Foi até quem me trouxe aqui para os estúdios. E a gente dialoga muito, né, sobre isso. Tem o GAAN, que é o grupo tático do Batalhão Ambiental, né, da Guarda Civil. Eles têm funções diferentes, né, da Polícia Militar, mas ele também, João, tem muito essa função, né, de auxiliar dentro das ações. Nós já fizemos várias operações, Operação Sossego, né, em que a gente percorre essas ações. Isso funcionou muito na pandemia. No ano 2021 e 2022, nós conseguimos, com muita eficiência, chegar nesse grau. 23 e 24, tivemos algumas dificuldades, e a proposta é exatamente retornarmos agora, né, com essas ações de Operação Sossego, para que a gente possa prestar um bom serviço para a população. Muito bem. João, vamos ao intervalo? Vamos tomar um cafezinho, né? Você que é representante de café, nós estamos aqui abertos a um diálogo bem interessante. Eu e o João, a gente gosta de café, como 2 nordestinos da Gema, vem aqui para a gente fazer parceria, para a gente anunciar o café que nós vamos tomar nesse intervalo. Porque eu vou deixar uma pergunta quente, igual o nosso café aqui, para o secretário meditar. As pessoas falam, João, que as ações ambientais da prefeitura, ela está muito ligada ao marketing e pouco aos resultados que a população espera. O que a gente tem a dizer, secretário, para as pessoas que pensam ou que estão decepcionadas com essa situação e, de certa forma, têm essa impressão? O que dizer para eles? Depois do intervalo o senhor fala. Daqui a pouco eu volto já. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará.
com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Continuamos com o Norte Debate. Eu sou o Salles Dantas, meu parceiro é o mestre João Costa, esse grande jornalista que a Paraíba toda aprendeu a respeitar e a gostar dele. E estamos entrevistando o Welson, que é o secretário de Meio Ambiente de João Pessoa. Na ida para o intervalo, eu fiz uma pergunta que está relacionada a esse momento das redes sociais, essa mídia exacerbada das coisas, tudo vira um clique, uma mídia. E a pergunta foi justamente sobre o que comentam algumas pessoas que são decepcionadas com as atitudes do meio ambiente. E dizem que a Prefeitura de João Pessoa está mais para marketing de meio ambiente do que prática real com o resultado. Foi essa pergunta para o secretário. Secretário, pode continuar e quero seu pensamento para quem pensa assim. Salles, tem uma terminologia, né, na gestão ambiental que é greenwash. Esse greenwash fala exatamente sobre isso. É a lavagem verde, né, institucional, pública, privada, de entidades, mas também aplicado, inclusive, à sociedade civil. Vou fazer uma ação de limpeza de praia, vou virar um ativista ambiental, mas nos seus hábitos, nos seus costumes, no dia a dia, você está ali postando nas redes sociais, mas em casa você não faz uma compostagem. Você sequer separa o lixo seco do molhado. Você vai no supermercado e você não faz a mínima questão de levar a sua sacola reciclada, né? Você vai lá consumir, você faz suas compras e leva do supermercado. Aqui a matéria para o Instagram, aquela passagem lá, aí sai com o energético da mão e joga lata na rua, né? João? Agora, secretário, 2 rios, o Jaguaribe e o rio Cabelo. Eles começam poluídos da nascente até o mar. Interessante é que a própria mídia responsabiliza o mangue pela faixa negra em nossas praias. Aí, lá no finalzinho da matéria, a própria mídia cita a prática do esgoto clandestino. Qual tem sido a postura de vocês? Porque o Ministério Público recomenda, os senhores multam, no outro dia derrubam, reabrem, assim, e fica um bolero, 2 para lá, 2 para cá, mas falta ação efetiva ou não? Pode-se dizer que, João, o problema de poluição dos rios urbanos é um problema generalizado. Esse não é um problema específico de João Pessoa, é um problema de Recife, é um problema de São Paulo, é um problema do Rio de Janeiro, Paris, né? Passou agora, foi ressediar as Olimpíadas, foi fazer uma grande limpeza ou higienização do Rio Sena, e ainda assim, né, não foi eficiente. Então, esse é um grande problema, a convivência da humanidade, da ocupação humana com os rios que, desde do início da ocupação urbana, entendia-se que a solução era jogar os dejetos nos rios, e dos rios iria para os mares, e os mares eram uma grande estação de tratamento de esgotos. Isso era uma visão equivocada. Ao longo dos anos, foi criando-se tecnologias, infraestruturas, né, de saneamento, e, infelizmente, a ocupação urbana desenfreada ainda contribui muito para isso. A gente não pode penalizar as periferias, dizer que a culpa é das comunidades periféricas, que mesmo sendo saneadas, essas comunidades é que lançam esgotos. Porque, na verdade, existe um passivo social em relação do poder público para essas pessoas marginalizadas. Então, na verdade, é tentar aplicar medidas dentro do possível de chegar à soluções com base na natureza, que já é possível aplicar, soluções de tecnologia ecofósseis ou outras formas de educação ambiental, sobretudo. Mas, assim, desculpe interromper, secretário, mas em relação a hotéis e bares, porque a reincidência é grande, é muita. Vamos, assim, sendo bastante claro, transparente e sincero, né? Me permita
dizer isso no seu programa. A grande contribuição de esgotos, ele não vem desses estabelecimentos. Não há conotação lógica de você ter um hotel, um restaurante ou um bar que paga a água da Cagepa, paga a taxa de esgoto, e ele está jogando deliberadamente porque ele quer poluir o mar ou que ele quer poluir o rio. Qual o objetivo disso? Né? Porque ele faria essa ação, eu quero que minha praia seja poluída porque eu quero que venha menos turista que consuma menos no meu bar. E eu quero quebrar, né? Então, assim, essa conotação, ela é um greenwash, Salles. Ela é um greenwash social, de marketing e de mídia, porque se vende um culpado, João. Então, assim, a sociedade, ela sempre busca um culpado para achar. Então, é muito fácil você apontar o dedo e achar esse culpado. E é muito mais difícil você apontar o dedo para uma solução macro. Então, quando você coloca, se existe poluição da nascente até a foz, é verdade. E que tipo de ação deve ser feita essa? A responsabilidade, Salles, não é uma responsabilidade só da prefeitura. Ela envolve o Estado, ela envolve Cagepa, ela envolve a agência de águas, ela envolve agência regulatória, ela envolve companhia de desenvolvimento, ela envolve governo federal, ela envolve o particular, o cidadão que está ali jogando. Então, ela é uma responsabilidade de todos. Então, a gente não pode chegar aqui simplesmente e apontar 1, 2 ou 10 culpados para essa situação. Então, teve um estabelecimento aqui, um bar, que foi execrado, né, colocado à cruz, ficou famoso pela poluição e foi multado, foi interditado. Ele tinha um ladrão na caixa de gordura que não estava nem ativo, mas existia a potencialidade. No direito ambiental tem um termo que usa do princípio da precaução, né? Mesmo aquilo que possa vir a acontecer, mesmo que não esteja acontecendo, vai ser multado. E ele foi. Ele não usava esse ladrão. Poderia ter utilizado. Utilizado. Não, como poderia, colocou em risco o meio ambiente, né? E foi autuado, interditado. Ladrão, para as pessoas em casa entenderem. A gordura, ela enche, né? Se ela não for limpada periodicamente, ela vai enchendo, assim como a fossa. Ela tem um sumidouro, ela vai enchendo, determinado ponto, se ela não for seca, né? Se ela não for limpa, aí ele colocava um ladrão que ia para a galeria pluvial. E aí, indo para a galeria pluvial, ele evitava, diminuía o tempo de periodicidade de manutenção. É um erro, né? Pensar dessa forma, é uma economia de palito de dente, que a gente diz, é muito pouca economia para o prejuízo que possa ser causado. O valor da multa que ele pagou, ele iria, talvez, aí pagar 10 anos de caminhão-fossa que pudesse fazer esse desgotamento, né? Mas, enfim, o que é que precisa ser colocado? O que eu acho que a gente precisa discutir é a solução. São soluções sanitárias, soluções de habitação, soluções de coleta, soluções de planejamento urbano e territorial. Você precisa tirar as famílias que estão em condições subhumanas. Ali na comunidade São Rafael, nas proximidades da Rádio Tabajara ali, você tinha uma comunidade, o programa João Pessoa Sustentável, investimento de mais de 200 milhões de dólares para a urbanização da comunidade nas margens do Rio Jaguaribe. Você está fazendo regularização fundiária com aquelas casas que precisam ficar, a relocação e construção de 800 unidades habitacionais em prédios, retirando essas pessoas de zona de risco, fazendo a rede de coleta de saneamento e de drenagem pluvial, fazendo a urbanização à margem do rio Jaguaribe, implantando um parque linear. Essas obras já estão licitadas, já estão em execução. Se você passar ali próximo do Sindicato dos Bancários, você vai ver um tapume preto, que é exatamente o canteiro de obra dessas unidades habitacionais. Primeiro, nós estamos cuidando das pessoas. Então, a gente está falando de capivara, a gente está falando de coruja, a gente está falando de rio, mas a gente também tem que pensar, Salles e João, que o homem faz parte também do meio ambiente. Então, quando você está com uma pessoa em situação de vulnerabilidade, em situação de risco de vida, primeiro você tem que, sabe, é igual aquele alerta de avião. Em caso de despressurização, primeiro salve as crianças, né? Primeiro você bota a máscara em você, depois você vai salvar as outras pessoas. Nós temos que pensar nas pessoas, na vida humana. Isso é bíblico. Isso não quer dizer que existe prioridade. Isso não quer dizer que entre o homem, o rio, a coruja, você tem prioridade, mas você tem planejamento, e o poder público ele trabalha com planejamento estratégico. De coruja.
Como é que elas estão hoje, As corujas. lá onde era o aeroporto, onde era o campo de aviação? Porque foi um dos argumentos Do meio ambiente. dos órgãos ambientais, era a preocupação com as corujas. Do parque. Eu adorei a pergunta de Salles, porque ele me deu a oportunidade de falar no greenwash, né? E se por um lado algumas determinadas pessoas criticam o poder público por um greenwash, existem algumas entidades ambientalistas que fazem o greenwash também. Se colocar como defensor de coruja, defensor do meio ambiente, quando tinha uma pista de pouso, Salles, quando tinha um aeroclube que fazia capinação química no aeroclube. O autor da ação foi candidato a vereador na chapa do ex-prefeito. O ex-prefeito não fez nada para implantar o parque da cidade. O autor da ação não usou a mídia social, não usou a justiça, não teve a capacidade de indignação para tomar uma vírgula que seja de medida, nem para reclamar, para apresentar um abaixo-assinado. Mas, curiosamente, quando o prefeito Cícero ele consegue destravar o imbróglio do aeroclube que vinha mais de 20 anos dentro dessa disputa patrimonial, né? Quando Luciano Agra tentou e acabou com a pista de pouso do aeroclube, passou o trator, e aí você não conseguiu, e ele não conseguiu fazer. Da noite para o dia, já saiu uma liminar segurando o aeroclube. Isso se destravou. Ricardo Coutinho não fez nada, Cartacho não fez nada. Cícero, no primeiro ano de governo, nos 4 primeiros meses, com o auxílio do Ministério Público, firmou um TAC e conseguiu a área do aeroclube por doação, Salles. Não teve R$1 de desapropriação da área. E aí, na inauguração, João Costa, que gosta de datas, no dia 6 de abril de 2023, nas vésperas de assinar a ordem de serviço para implantar, saiu uma liminar suspendendo as obras do parque por conta de corujas. E eu ouso dizer aqui que o terreno do aeroclube era um verdadeiro campo de concentração de extermínio de coruja. Mas esse cidadão nunca se indignou com as corujas que estavam sendo exterminadas dentro do aeroclube. O que é que nós estamos fazendo? Fizemos um plano de manejo, captura de fauna. Qualquer obra que vai ser realizada, se você for no Parque Paraíba 1, 2, 3 e 4, que foi realizada pelo governo do estado, hoje você vai ter coruja. Mas antes, o que é que você tinha? Canais não urbanizados. Quer dizer que você não ia ter o que você tem hoje, que são os Parques Paraíba. Porque você tinha uma coruja. A coruja é um animal solto, é um animal de vida silvestre. Se você faz o afugentamento de fauna, você tem técnicas para isso, e as próprias normas ambientais prevêem esse tipo de possibilidade. Você afugenta a coruja, faz a obra, daqui a pouco a coruja volta e ela vai fazer o ninho de volta lá. Então não há dano à fauna. Isso foi um greenwash ambiental do ponto de vista desses ambientalistas que pararam a obra durante um ano. E eu disse aqui que em 2028 a gente ia entregar o Parque da Cidade, isso deveria ser em 2027. Quem é que está perdendo com isso? A população. Essa sanha, né, travestida de um sentimento ambientalista, ela, na verdade, houve uma grande motivação política partidária. Que eu considero, até se a gente for analisar, né, João, a maioria dessas sanhas, como você se refere, aspas, elas têm muito a ver com a política, porque a gente observa muito esse comportamento dúbio. Uma hora é muito intenso aquilo ali, e depois, quando não é conveniente, se esquece aquilo ali, né? Você veja... É sazonal. É sazonal. Acompanha o calendário eleitoral. Calendário eleitoral, você falou bem. Bom, mas voltando ao princípio de João Pessoa, dos problemas de João Pessoa, e a essa mancha preta, como é considerada, a mancha negra, não sei como é que pode ser chamada, porque se fala preto hoje é um problema, né? A mancha é negra ou preta? Você chama como tecnicamente? Mancha negra. Mancha negra. Língua negra, né? Então, essa língua negra que é colocada no mar, principalmente vindo do Bessa, entrando em Cabedelo ali, o que tem sido feito para, de fato, resolver ou mudar essa situação? Tem solução isso aí? A CAGEPA, que é o órgão que coleta os esgotos na grande João Pessoa, principalmente João Pessoa, ela tem feito seu papel no sentido de, nessas comunidades,
fazer o seu ofício de coletar os esgotos, ou vocês sentem essa dificuldade do cumprimento dos papéis institucionais do Estado e do município? Primeiro, remontar a questão da mancha negra, da língua negra, né? Ela acontece há muitos e muitos anos. Né? Isso não é uma novidade, nem uma ação tal. Mas isso não justifica. Há efluentes, como eu disse aqui, quer dizer que tudo, né, que é um rio de esgoto? Não. Então, o que é que nós estamos fazendo? Primeiro ponto, trabalhar o Rio Jaguaribe de uma forma geral. Então, nós temos o Alto Jaguaribe, né, o Médio Jaguaribe e o Baixo Jaguaribe. Então, recuperar a nascente do Rio Jaguaribe é importante. Trabalhar o Rio Jaguaribe, ele passa por processo de regeneração natural dentro da Mata do Buraquinho. Quando você passa, eu já falei aqui do programa João Pessoa Sustentável, que vai da Pedro II até a Tito Silva, já está com várias obras de urbanização, monitoramento, relocação, reabilitação, para evitar o lançamento de efluentes. E o Baixo Jaguaribe, né, que ele faz a bifurcação na BR-230, entrando na Tancredo Neves, e ele vai para o Mandacaru. Esse trecho que vai encontrar com Cabedelo é o chamado leito morto do Rio Jaguaribe, é uma rede de drenagem pluvial. Então, ele primeiro já é preto porque o lençol freático ele tem contaminação, ele tem incidência de enxofre. Né? Então, essa água ela já é preta por natureza. Segundo, o cheiro, também existe o enxofre que também é peculiar. Terceiro, material orgânico. Você tem folhas, galhos, drenagem pluvial, ela carrega areia, carrega material orgânico, né, para dentro da comunidade, para dentro do leito do rio. Tem efluentes? Tem. Nós temos a comunidade Alfa, Beta e Gama ali do lado de Cabedelo, a comunidade São Gabriel, São Lucas, do lado de João Pessoa. Temos aproximadamente 800 famílias lá já cadastradas e diagnosticadas. Estamos fazendo esse trabalho. Estamos junto com a Cagepa, propondo fazer uma solução para evitar que essas águas servidas e águas de efluentes sejam lançadas ao esgoto, ao rio, ou a essa calha, e fazer a preservação do mangue. Juntamente com a Prefeitura de Cabedelo, nós estamos implantando o Parque Intermunicipal do Mangue. Será o primeiro parque temático do mangue do Brasil. E nós vamos preservar essa área, fazer soluções de biorremediação para melhorar a qualidade da água dessa região. A própria natureza ela vai fazendo o processo de depuração e fazendo o processo de resgate da água do rio. Vai continuar havendo a língua negra? Vai. O que importa é saber da qualidade da água. Se a água vai sair melhor, que tipo de língua, que tipo de material vai ter nessa língua. Você faz a pergunta para a gente para o intervalo? Deixa uma expectativa para o intervalo. Vamos trabalhar com reflorestamento. Qual é o programa dos senhores para o replantio? Porque João Pessoa tinha uma mentira que nos favorecia. Saiu na época de 92. Segunda cidade, não era? Um papo dizendo que João Pessoa era a cidade segunda mais verde do mundo. Isso foi criado por Wellington Farias. Na época? Também. Base em Carlos Roberto. Acho que teve um dedinho de Assis Chateaubriand também, né? Era uma mentira que nos favorecia. Qual é a nossa situação com o replantio e esse verde tão propalado? Pronto, depois do intervalo, o secretário Ellison, ele responde a você que está em casa, ao nosso telespectador. Aguarde, eu volto já. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Perdi minha mãe com 10 anos, tive que ter uma responsabilidade de tomar conta de uma casa. Conheci meu esposo e fiquei morando aqui no Centenário de aluguel, mas era horrível. O dono pedia ou o dono ia precisar. Tinha que entregar e procurar outra nas carreiras. Essa realidade vem sendo mudada pelo governo da Paraíba. Milhares de famílias paraibanas agora têm um lar para chamar de seu. Bora, Paraíba! Bora conhecer a história da Dona Vera? Aqui foi entrada zero, foi ótimo. A gente já investiu bem muita coisa porque as condições foi melhor. O governo melhorou a nossa vida. Com os programas Parceiros da Habitação e Cidade Madura do governo da Paraíba e em parceria com o governo federal, até o final do ano serão 17 mil moradias viabilizadas, beneficiando os que mais precisam. Acolhendo também comunidades quilombolas, ciganas, indígenas, transformando vidas por todo o estado. Governo da Paraíba. Vem pra cá, meu coração, no melhor São João da região. As melhores atrações nacionais e regionais. A festa começa com Safadão e Matheus e Cauã. E continua com Vitor Fernandes, Bel Marques, Xande Avião, Rafaela Santos, Pablo, Priscila Sena, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Luninha, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas. E tem muito mais atrações. É muito mais emoção, festa bonita. É coração, é São João, é Santa Rita. De 12 de junho a 6 de julho, viva o melhor São João da região. Prefeitura de Santa Rita, a gente faz o melhor São João. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Continua o nosso Norte Debate e nós estamos entrevistando o secretário Wellison do Meio Ambiente do município de João Pessoa. Antes do intervalo, o nosso querido João Costa, meu parceiro, fez uma pergunta muito pertinente. Gostaria que ele ratificasse essa pergunta para você que chegou agora na sala e está desfrutando desse bate-papo conosco. Rapidinho, qual é a nossa situação, a situação de João Pessoa no ranking nacional das cidades mais verdes do país? Isso procede? Somos mesmo ou isso foi uma falácia? João, isso é aquela história que diz, depende, né? Depende de quem pergunta, depende de quem responde. Se você pega os dados do IBGE, você vai ter João Pessoa lá entre a posição aproximadamente 250 a 280 do ranking nacional. Hoje considerada, se você pega o ranking das capitais, também divulgado no último censo do IBGE, que foi de 2020, né? O IBGE ele faz a pesquisa em 2020 e ele sai fatiando, acho que é para manter a razão de existir, ele sai divulgando a fatiada, até realizar o próximo ranking, ele vai divulgar dados, né? E ele divulgou que João Pessoa era a 17ª capital do país, né? Quando você vai ver a base de dados, por quê? Qual foi o critério utilizado? Ele não considerava área verde em vias urbanas, canteiro central, não considerava árvore plantada em praça, não considerava mata do buraquinho, não considerava floresta, não considerava tal. Era só árvore plantada na frente da casa. Então, o índice era um índice de qualidade dos domicílios. Então, se tivesse uma árvore plantada na frente do domicílio, contava. E aí, Campo Grande foi a cidade com mais árvores plantadas na frente dos domicílios, né? Brasília, por incrível que pareça, todo mundo sabe que Brasília, né, nada contra, adora a cidade, mas todo mundo sabe que é uma cidade árida, por natureza.
mas o conjunto residencial, né, as asas norte e sul de Brasília, possui uma grande aglomeração de árvores. E aí são prédios, né, com árvores plantadas na frente, ótimo, né, deu Brasília entre as 5 maiores cidades arborizadas. Então, é um dado que totalmente não reflete a qualidade da cidade, a qualidade de vida, nem a arborização urbana. Então, hoje nós temos dados como a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que o que deve ser considerado, né, é a cobertura vegetal. João Pessoa também, por sua característica e natureza, não é mérito de determinado prefeito, de determinado secretário, que João Pessoa tem 30% da sua cobertura vegetal preservada. Porque só a Mata do Buraquinho tem 500 hectares de área preservada. As várzeas dos rios, né, Gramame, Jaguaribe, Timbó, Laranjeiras, ela já tem a sua preservação também. Os rios do mangue, o verde do mangue também já garante a preservação. Então, João Pessoa tem 30% desde a época da Eco 92. E como é que se chegou nessa conta? Né, que você colocou, que eu acho que, né, teve uma jogada de marketing aí. Você pegou a extensão territorial do João Pessoa, a cobertura vegetal, que é em torno de 30%, né, na época devia ser um pouco mais de 35%, dividindo pela população. Em 1992, João Pessoa não deveria ter aí 350 ou 400 mil habitantes. Hoje nós temos o dobro disso, em torno de 850. Quando você pega esse coeficiente e esse cálculo, chegou que João Pessoa só perdia para Paris, né? E aí vendeu-se a informação, o que é que eu vou para Eco 92, eu vou dizer o que de João Pessoa? Diz lá que João Pessoa era a segunda cidade, né, mais verde do mundo, né, e voltou com uma grande jogada de marketing, talvez assista Chateaubriand, né, foi vendida essa informação. É muito bom para a cidade ela cresceu em torno desse título. Mas, o que é que vale? Nós precisamos, não é se preocupar com ranking, porque ninguém vai ganhar dinheiro a mais, nem emenda, nem benefício, né, porque nós somos a primeira, Campo Grande, ou é 17ª, de acordo com o IBGE. Ninguém vai ganhar uma medalha, nem a ONU, nem o Fundo da Amazônia do Clima vai investir mais na cidade de João Pessoa por isso. O que nós precisamos nos preocupar é o que nós estamos fazendo para melhorar essa situação. Exatamente. É verdade isso? Procede aqui. Deixa eu só complementar essa pergunta de João. Perguntar também, dentro da pergunta de João, se a prefeitura tem tido força para dizer, aspas, não é, João? A especulação imobiliária de construir nessas áreas verdes, de avançar no verde da grande João Pessoa. A minha primeira resposta foi falando do zoneamento urbano, do plano diretor. Certo? Então, quando o plano diretor ele elenca que determinada área ela está colocando como zona de adensamento habitacional, ela diz que aquela área ela deve ser explorada. Ela diz que essa área ela deve haver uma ocupação. Por que você não vai autorizar uma ocupação? Porque tem uma árvore plantada no jardim dessa casa. A própria legislação ela prevê medidas mitigatórias e compensatórias para a supressão vegetal. Inclusive, existe o licenciamento próprio para autorizar esse tipo de medida. Na época, para esse fim. Então, quando você vai ter um empreendimento, Bairro de Manaíra, por exemplo, é uma zona altamente adensável. Você tinha um bairro ocupado geralmente por casas, altiplano também. Você tinha grandes mansões, Bairro dos Estados, né? Você tinha grandes casas que tinham grandes quintais, grandes jardins, com muitas árvores plantadas. E hoje deu lugar a prédios, né? E esses prédios, para fazer a supressão dessas casas que tinham muitas árvores, eles têm que fazer medidas compensatórias. E aí existem normas técnicas que prevê. Você vai fazer a supressão das árvores plantadas no jardim da sua casa, você vai retirar e você vai plantar na mesma bacia. Você tem a lei da Mata Atlântica, você tem a própria norma, decreto que regulamenta esse tipo de medida. O que é que nós não temos de João Pessoa? Temos desmatamento, né, como tem na Amazônia, como tem no Cerrado, para fazer agropecuária, para fazer agricultura de grande extensão? Não. Então, a nossa atividade é uma atividade urbana. Nós não temos área rural em João Pessoa, de acordo com o plano diretor. Então, o planejamento, assim, a prefeitura está fazendo algo para frear a expansão imobiliária. Pelo contrário, Salles, você tem que incentivar o crescimento imobiliário, porque as pessoas elas moram em casas, elas não moram. Então você tem que
As áreas verdes, elas estão protegidas. Essas áreas verdes, elas estão classificadas como zonas especiais de preservação, áreas de preservação permanente, que essas são protegidas. Então, se você chegar e disser assim, secretário, tá, vem, pronto, essa mesma ONG, essa mesma entidade que entrou contra as corujas do Parque da Cidade, é a mesma entidade que entrou agora questionando o polo turístico da cidade, o polo turístico de Cabo Branco. Né? Está lá no STJ discutindo a implantação do polo turístico, dizendo que é uma zona de Mata Atlântica que foi desmatada. Você vai no zoneamento urbano, lá está classificado como zona de equipamento turístico. Então, a gente não pode ter uma falsa impressão de que não, essa área aqui ela tem que ser preservada. Não foi João, não foi Cícero, não foi o Wellington que determinou, foi o zoneamento urbano, isso desde a época de Buriti, que previu o crescimento imobiliário, quantas pessoas estão empregadas. Agora, sabe o que as pessoas não falam, Salles? As comunidades que estão ali atrás do centro de convenção, desmatando ilegalmente para construir habitação, sem autorização, com fossa irregular, sem lançar na rede coletora de esgoto. Estão presentes, né? Não existe essa crítica. Né? João, você quer mais uma para o secretário Wellington? Quer que eu faça? Fica Tem à outra para ele. Secretário, a gente tem observado também que não é uma culpa, claro, dessa ou daquela gestão, não é bem essa caça às bruxas, mas eu tenho observado que Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Peça, as praças em alguma dessas áreas, mais que outras, Tambaú, por exemplo, foram suprimidas e doadas para associações, igrejas e etc. Isso não trouxe um prejuízo ambiental tremendo à cidade de João Pessoa? Salles, hoje você tem uma parcerias público-privada, é uma grande ferramenta da gestão pública moderna. Quando o poder público ele deve focar na habitação, na saúde, na limpeza urbana, e determinadas ações, a própria iniciativa privada ela pode contribuir muito com a gestão. Então, esse tipo de relação, parceria público-privada, concessão pública, autorização para exploração, ela deve ser bem vista pela população para que ela possa ser melhor explorada. Então, esse tipo de ferramenta de diálogo ela deve ser utilizada de forma, claro, a fiscalização, o rigor deve ser feito para que o serviço ele seja bem prestado. João? Não. Tem mais, João, eu queria mais um questionamento, se você me permite, com relação à nossa orla. Né? A gente tem uma das maiores orlas, né, da região, com uma concentração de Mata Atlântica em maior quantidade da região. O que tem sido feito de projeto efetivo para, primeiro, proteger a orla, né? Dando qualidade de balneabilidade, né, às praias, e também a Mata Atlântica, que é uma das maiores do país, em cidades, em capitais, que tem sido feito pela prefeitura para, de fato, preservar essas áreas, esses sítios? Eu vou até pedir permissão para que a gente eu estou com a agenda para fechar agora, e esse tema da orla é um tema muito palpitante. Né? A orla de João Pessoa tem 24 quilômetros de orla, e eu acho que você pega Cabo Branco e Tambaú, porque quando você fala de orla, não é só a questão ambiental, é o turismo, é o desenvolvimento urbano, a infraestrutura de uma forma geral. Então, você discutir a orla marina, você pega exemplos como, por exemplo, o Rio de Janeiro, você tem, eu estava falando de concessão pública aqui, lá você tem a Orla Rio, né, que é uma concessão do estabelecimento para a padronização, que é uma ferramenta que tem sido utilizada e tem sido buscada. Então, eu acho que a gente deve buscar isso e tratar o tema orla dentro de um tema mais multidisciplinar, abrangente, não só ambiental, mas pensando nas pessoas que fazem uso, a próprio crescimento imobiliário também. Certo. Tem funcionado. Você foi delegado do Patrimônio da União. Fomos, né? Eu tive a honra de ter sido sucedido por Wellington, que fez um grande trabalho na época na Secretaria do Patrimônio da União. Eu comecei esse projeto Orla, né, na época, com o governo federal, na Grande João Pessoa, e você deu continuidade. E hoje, depois de quase 20 anos, né, 15, 20 anos,
esse projeto Orla tem sido efetivado realmente? Mas aumentaram, né? Aumentaram. Os problemas aumentaram. Então, eu acho que é por isso que é um assunto que ele precisa ser bem trabalhado, bem debatido, porque os problemas urbanos, como eu disse, eles só aumentaram. A ocupação urbana em João Pessoa, nos últimos 20 anos, ela cresceu exponencialmente. E você tinha grandes trechos da beira-mar que você não tinha ocupação em que hoje tem. A erosão costeira aumentou, a força do mar, né? Enfim. Então a gente conclui, eu vou deixar o Elson deixar a sua mensagem para você que está em casa, meu querido telespectador, daquilo que é a expectativa, a mensagem para a cidade de João Pessoa e para Paraíba como um todo. O que você diz, secretário do Meio Ambiente de João Pessoa, as pessoas que nos assistem e que elas têm e devem ter a responsabilidade com toda essa proteção? Fica você fazer essa mensagem concluindo. Agradecer, porque é um verdadeiro bate-papo. A gente fica muito à vontade aqui conversar. Dizer que assim, a gestão ambiental ela é discutida de uma forma multidisciplinar, multi-institucional, interfederativa. Ela é complexa, mas o que eu sempre digo é que ela precisa de haver mudança de conscientização, mudança de hábitos, não só cobrar do poder público, mas você fazer a sua parte, você também conquista, e assim, existe uma diretriz na Constituição que diz que o meio ambiente é um bem de todos e é dever do poder público, mas da coletividade preservá-lo. Então, eu encerro com essas palavras para que a gente tenha essa consciência de que nós também podemos fazer diferente. Obrigado, Elson, pela sua participação. João, Ok, por favor, né? Obrigado a todos. Supriu suas necessidades, João, de suas expectativas? Quando formos falar da Orla, aí nós vamos falar, inclusive, dessa vontade de aterrar a praia. Sim, esse é um programa para isso, né, João? Então, nós vamos trazer o Elson outra vez aí para conversar sobre tudo isso, inclusive sobre esse assunto de alongamento das praias, né, aterramento das praias, né, de João Pessoa como um todo. Bom, nosso programa vai ficando por aqui. Eu e meu parceiro João Costa deixamos a todos uma noite maravilhosa. Nosso desejo de que tudo esteja bem com vocês, continue bem, que todos tenham uma semana maravilhosa. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. João, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Valeu.